A sabedoria tende a seguir um caminho de formas concretas e comportamentais para formas cada vez mais abstratas. Começa com uma brincadeira e imitação, depois as culturas criam rituais, imagens, narrativas para comunicá-lo com mais eficiência. E somente mais tarde pode ser traduzido em pensamento racional e filosofia. Isso contradiz diretamente muitos intelectuais e filósofos que realmente querem acreditar que o pensamento racional pode ser a fonte da moralidade e da ética. Observando como as crianças aprendem moralidade, sempre começa com uma imitação comportamental. Aprendemos a agir de determinada maneira copiando os outros e sendo sutilmente elogiados ou disciplinados. Só muito mais tarde essa moralidade é traduzida na linguagem abstrata da filosofia. Mesmo as atividades que parecem inúteis como jogos servem a um propósito social muito importante. Por que as crianças de todo mundo jogam? Se eles quisessem queimar energia, eles poderiam sair correndo por aí caoticamente, mas eles não fazem isso. Eles jogam de acordo com as regras estabelecidas ou às vezes criam suas próprias regras e seus próprios jogos. As regras em si são arbitrárias, desde que todos sigam as regras acordadas. Se alguém não está seguindo as regras, jogando de forma injusta ou trapaceando, mesmo as crianças muito pequeninas ficarão muito chateadas. Por quê? Bom, à medida que as pessoas crescem e precisam cooperar de maneiras mais complicadas dentro das organizações, as mesmas regras de jogo limpo continuarão a ser aplicadas. Se alguém joga injustamente, trapaceando, mentindo e roubando, então os outros não vão querer mais jogar com ele. Este é um dos alicerces da moralidade. Aprender como alcançar os fins desejados sem ultrapassar os limites ou direitos das pessoas ao seu redor. Portanto, o que é verdade para um jogo de bola de uma criança também é verdade para o jogo dos investidores do mercado de ações. E isso é essencial para uma sociedade estável e pacífica. Portanto, em geral, a moralidade é transmitida por meio da ação e da imitação. E só depois que a moralidade já está incorporada ao comportamento é que as pessoas falam sobre ela, escrevem e fazem filosofias abstratas. Na verdade, esta foi uma das principais críticas de Nietzsche aos filósofos da sua época. Os filósofos racionais gastavam centenas de páginas para apresentar teorias da moralidade baseada no pensamento racional, mas no final, seu resultado sempre foi um simples reforço da moralidade atual. Caso você não saiba, Nietzsche foi um filósofo incrivelmente influente. É um dos grandes pensadores, e em Mapas do Significado ele é citado inúmeras vezes. Isso nos leva ao próximo canal pelo qual as pessoas aprendem a moralidade, absorvendo as imagens e as histórias mitológicas da sua cultura. Acontece que disfarçado nos mitos estão regras morais e sabedoria sobre como agir no mundo. Não se trata de uma óbvia moral da história. Essas mensagens clandestinas influenciam o comportamento, mas geralmente ficam ocultas do reconhecimento consciente. E esta é a razão pela qual as pessoas ainda analisam, discutem e debatem sobre o significado e a intenção dos textos religiosos de centenas ou milhares de anos atrás. Até mesmo as obras de literatura, como as peças de Shakespeare, serão dissecadas sem parar, à medida que as pessoas tentam entender o significado da obra, que a torna tão impactante para tantas pessoas. O que de inconsciente, qual a mensagem subliminar está por trás disso? Na verdade é porque temos tantos impulsos e processos subterrâneos dentro de nós que o campo da psicologia ainda precisa existir. E normalmente nossa compreensão dessas pulsões começa com imagens oníricas, ou seja, nos sonhos, depois histórias místicas e muito mais tarde, essa compreensão implícita pode ser traduzida em formas mais abstratas, articuladas e racionais. É por essa razão que Shakespeare pode ser visto como um precursor de Freud. Pense em Hamlet, por exemplo. Shakespeare sabia o que Freud mais tarde descobriu. Descobriu entre aspas, né? Mas o Shakespeare sabia mais implicitamente, mais imagisticamente, mais procedimentalmente. O efeito sério disso é que não sabemos o que realmente estamos jogando fora quando aparentemente desmascaramos as crenças míticas usando a ciência.
Embora a sabedoria cultural seja transferida entre as pessoas como imagens, rituais e mitos irracionais, ela permanece relativamente estável. Isso significa dizer que ainda temos uma certa estabilidade na ordem social. Mas quando os mitos são analisados com racionalidade abstrata, torna-se quase muito fácil minar, criticar e descartar a sabedoria que foi destilada por gerações. O indivíduo moderno e sofisticado verbalmente está, portanto, sempre em perigo de serrar o próprio galho em que senta. É também por essa razão que as culturas tendem a ser conservadoras em relação à mudança, porque jogar fora uma tradição estabelecida, mesmo que pareça irracional na superfície, muitas vezes podem trazer efeitos secundários e consequências indesejadas. As pessoas podem ter as bases das suas ações arrancadas de seu poder e cair no niilismo sem direção e no desespero existencial. Agora vamos começar a falar sobre os mitos de uma forma mais concreta e mais detalhada, utilizando arquétipos. Um arquétipo é definido como um símbolo ou um motivo recorrente na literatura, na arte ou na mitologia. Quando as pessoas olharam para os grandes mitos do mundo, ficaram surpresas ao descobrir que os mitos compartilhavam certos padrões comuns subjacentes, mesmo em culturas que nunca tiveram contato uma com a outra. Observando esses padrões e esses arquétipos comuns, podemos formar uma imagem mais clara do propósito desses mitos e do valor que eles podem ter para nós até hoje. Ainda mais profundamente, alguns desses arquétipos podem ser vistos como padrões universais do pensamento humano. O titã da psicologia, Carl Jung, chamou isso de inconsciente coletivo. E Jung também escreveu muitos livros sobre o imenso valor que os mitos arquetípicos e a religião têm. Elas podem servir para nos ajudar ou ajudar a pessoa média a encontrar um rumo na vida. A história da religião em seu sentido mais amplo, incluindo, portanto, mitologia, folclore e psicologia primitiva, é um tesouro de formas arquetípicas e a partir das quais os médicos podem traçar paralelos úteis e comparações esclarecedoras com o propósito de acalmar e esclarecer uma consciência. É absolutamente necessário fornecer essas imagens fantásticas que se erguem tão estranhas e ameaçadoras diante dos olhos da mente algum tipo de contexto para torná-las mais inteligíveis. A experiência tem mostrado que a melhor maneira de fazer isso é por meio de material mitológico comparativo, ou seja, os padrões da mitologia, também conhecidos como arquétipos. Muita sabedoria comprovada pelo tempo está oculta e implícita em nossas imagens culturais, mitos e rituais. Isso significa que não sabemos o que estamos jogando fora quando racionalmente desmascaramos a tradição estabelecida. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a sabedoria dos arquétipos para eu saber que você viu o vídeo até o fim. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo nosso. E comenta aqui embaixo o que você está achando de mapas do significado. Até breve, meu irmão. Até breve, minha irmã.